Olá, é, no vídeo anterior, né, eu falei sobre a realização dos desejos. É, e falei no que consiste o realizar os desejos. Na verdade, os nossos desejos são realizados quando a gente consiste em acreditar com todo o seu ser. Cada átomo, cada célula do seu corpo tem que acreditar. Eu disse também que tem dois níveis, né, da realização do desejo. Um é o subjetivo, né, que é quando está dentro da nossa mente, né? Que nós temos que fazer com que a nossa mente acredite que aquilo que a gente deseja realmente aconteça. E o objetivo, que a nossa mente também tem essa parte objetiva. E se a gente não vê, a gente não acredita, né? É o tal do só acredito vendo. Entretanto, a mente ela prega peças e você pode ver, como eu disse também, né? Se você sair para ir um cinema, ir num shopping, comer com as pessoas, beber com o pessoal, com seus colegas, seus amigos, você vai sentir uma euforia, você vai sentir uma alegria. Já se você for fazer uma entrevista de emprego, não, aí você já vai sentir a mão suando, você vai sentir calafrio, você vai sentir dor de barriga, né? Então a mente prega para determinados tipos de situação, a mente prega, ela prega a peça. Então a gente tem que ter esse controle subjetivo e objetivo. Não necessariamente precisa de uma coisa objetiva, concreta para realizar seu desejo, mas precisa que a principal coisa que nós temos para realizar o nosso desejo é o que? A nossa mente. Nós temos que acreditar 100%. Cada célula, cada átomo do nosso corpo tem que acreditar que naquilo que a gente deseja. Temos que acreditar. E, além do mais, temos que nos esforçar também, porque as coisas são assim. Podem acontecer por certo milagre. Sim, pode sim. Mas também tem a decorrência de um certo esforço. Por quê? Porque se simplesmente acontecesse as coisas, simplesmente nós não faríamos nada. O ser humano tem disso, de se as coisas simplesmente acontecessem por acontecesse, como deu um meme, né? Ele falou, o meme fala assim: se o dinheiro viesse a nós como se fosse problema, todo mundo estaria, né, rico, né? Porque todo mundo tem problema. Então, se dinheiro fosse problema, também acabaria ficando rico. Voltando, então, o que realiza os desejos? Novamente, é 100% da mente. E a outra parte é a parte prática, é quando você corre atrás, né? O famoso corre atrás daquilo que você deseja, se esforça para ter, né? Que ao mesmo tempo que você deseja, você também tem que procurar realizar certas etapas. Para quê? Porque isso, o universo faz dessa forma, para quê? Para que você em si engrandeça. Você crie valor naquilo que você está dizendo, e quando você obtiver aquilo que você deseja, você pensa, pô, eu, eu me esforcei muito. E outra, você acaba se tornando o quê? Um incentivo para as outras pessoas, né? Você acaba se tornando um referencial de como as coisas acontecem. Também eu falei no vídeo anterior, né, que eu ia dar um exemplo, né? Eu já fiz até o exemplo do fone de ouvido, né, que eu falei, né, do fone de ouvido, você vai juntando, 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 eu criei um fone de ouvido e acabei comprando ele juntando com o dinheiro do lanche da tarde. Mas vou falar aqui uma coisa, antes de eu começar, né, nessa caminhada que eu falei, nessa caminhada de estar fazendo um crescimento, né, humano, um crescimento interior, eu já tinha uma ideia do que era, né? Então, posso dizer assim, seguramente que eu já tinha alguma coisa dentro de mim que dizia que esse é o caminho correto. Só que assim, eu não seguia, né, com tanto afinco como eu estou seguindo agora. Mas eu já tinha uma ideia do que fazer, né? Eu já tinha um certo direcionamento, né, do que tinha que fazer, como ser um ser humano, né, decente, tá falando com a pessoa, tá conversando, um bom dia, uma boa tarde, ser respeitoso, mesmo que a pessoa vai ver com sete pedras na mão, você se sobressair sobre isso, sem agredir as outras pessoas, sem a necessidade de estar gritando com as outras pessoas, sem estar desejando mal para as outras pessoas, né? Porque desejar o mal todo mundo tem, mas desejar o bem é um pouco mais difícil. O engraçado é que a pessoa fala assim: ah, mas se eu desejar o mal, ela não quer desejar o mal, mas por quê? Porque ela tem medo de desejar o mal, porque ela sabe que ela pode ter uma retribuição do mal que ela está pensando. Então, por que se a gente deseja o mal pode acontecer? E você não quer que aconteça porque senão pode ter retribuição? Então, por que a gente não pensa uma coisa boa? Pensa em realizar nos desejos, que é isso que é a parte interessante. A gente acha difícil realizar nos desejos, mas quando a gente pode, assim, às vezes, tô, queria que aquele cara ali caísse, quebrasse a perna, sei lá, pensar coisas ruins. Aí fala, não, não quero que isso aconteça. Por quê? Porque tem medo da retribuição.
Entendeu? Se a gente pensar mal, então a gente pode pensar o bem também. É os dois lados da mesma moeda. Então eu deixei aqui que eu ia falar, né, de uma parte. Aí, voltando, aconteceu comigo, né, muito tempo atrás, né, eu já tava nessa caminhada, mas não tava com tanto afinco assim. Mas você vê como que é a coisa, a mente ela já tava trabalhando para que acontecesse. Muito antes, né, até mesmo antes de conhecer minha esposa, eu tava numa situação terrível, 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 negativado, muita dívida, tinha conta pra dedéu pra pagar, tinha faculdade e já tava quase fechando faculdade, fechando tudo. Não podia mais contrair empréstimo, não tinha mais de onde tirar dinheiro. Em todo lugar que eu ia, tava portas fechadas pra mim. E eu tinha determinado comigo, né, que eu não deixaria, né, de pagar minhas contas. Eu tinha essa hombridade, né, que um amigo meu um dia falou que tem, são poucas pessoas que têm hombridade, de estar, né, não, eu vou conseguir pagar tudo e não vou deixar meu nome sujar. E nesse inteirinho, né, eu fui procurando resolver o problema, né, fui pagando as coisas, só que assim, eu montei uma planilha para poder estar pagando as coisas, só que assim, eu pagava uma coisa e automaticamente eu já fazia a conta migrar para outro lado, sabe assim, é como se fosse pagar com cartão de crédito, você paga a dívida com cartão de crédito, ou seja, você pagou a dívida, mas a dívida simplesmente ela passou para outro lado. E eu fui nesse inteirinho fazendo isso aí. Só que, meu, a sequência é o seguinte, você vai passar um mês, 2 meses, 3 meses, isso vai se tornando uma bola de neve. E eu falei, meu, eu não posso deixar, porque eu já passei por essa história de perder, de sujar o nome, perder, aí você perde cartão, perde limite, perde tudo. Você fica um zero à esquerda pra sociedade, quando você tá com o nome sujo. E eu prometi pra mim, falei, eu não vou deixar isso acontecer. E trabalhava e pensava nisso e falei, não, eu vou pagando. Aí foi quando eu comecei a fazer esse sistema. Eu amortizava uma dívida, mas acaba criando outra, né? Isso vai virando um certo problema. Mas você acaba ganhando tempo, até você descobrir alguma coisa. Só que eu falei, meu, em 3 meses eu tenho que dar um jeito de virar esse jogo. E foi com um belo dia, já tá quase findando os terceiro mês. Falei, meu, daqui em diante, se eu não conseguir, infelizmente vai estudar o nome mesmo, vai voltar tudo. Daí eu posso perder a faculdade e etc, 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 né? Que vira uma coisa do outro mundo pra você pagar. Foi quando veio um e-mail pra mim, né? E eu falei, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro, mas ninguém, né? Aí eu já tinha também procurado uma empresa de finanças, né? Pra estar resolvendo que assim eu poderia. É mais fácil você pegar um empréstimo de vez pra uma pessoa só e pagar todas as suas dívidas. E até os juros até mais tá menor. Só que assim, naquela época os juros estavam muito altos. Você pegava, por exemplo, 2.000, aí a pessoa queria que você devolvesse 5 no final do prazo. E o prazo muito curto. Falei, não, não tem condição. Pegava 7 para devolver 20. Não, impossível. Muito longe aí, além de ser o prazo curto, as prestações de 800, quase 900. Eu falei, não, eu vou fazer uma super dívida, né? E eu não precisava disso. Então, fim de ano já tava chegando perto dos 3 meses e eu ali pensando, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou ter esse dinheiro. Tinha hora que até que esquecia. Mas a vida tava seguindo, né? Você vai trabalhando, você vai juntando dinheiro, você vai pagando uma coisa ali, tentando evitar o máximo possível, né? De estar se endividando. Foi quando apareceu um e-mail pra mim. Aí o primeiro e-mail veio, da SPC Serasa, não sei o que. Só que o SPC Serasa não tava cobrando, ele tava dizendo que eu tinha um lugar pra fazer, né? Pra fazer um empréstimo. Eu falei, mas o empréstimo aqui deve ser caro pra caramba, né? Descartei o e-mail. E foi de novo, continuei no meu empreendimento. Aí consegui pagar quando não, mas aí remontei a dívida, fica nessa remontada. Uma hora vai virar uma bola de neve mesmo. E era uma coisa que eu não precisava. Foi quando aconteceu de vir um segundo e-mail. Veio o segundo e-mail de novo. Não, tá aqui tem um empréstimo tal. Também descartei. Veio um terceiro, pra você ver como que a coisa é. Veio um terceiro, é tipo um aviso já do universo, falando, meu, tá aqui, vamos lá. Eu peguei, né, por curiosidade, fui lá, fiz. Aí eu fiz uma simulação. Eu falei, mas quanto que eu tô devendo, né? Eu fiz uma conta de tudo, falei, ó, devendo aí cartão de crédito, não sei o que, tudo a bugiganga, tudo assim, pra deixar tudo equilibradinho, que aí eu só ia ficar com a faculdade pra pagar, perto de 12 mil. Eu que tava tudo, ia sobrar um pouquinho, e aí eu ia mantendo a faculdade até, mesmo também porque dali 6 meses eu tava de férias, né, então eu já daria pra fazer alguma coisa, mas o interessante era, eu ia me tornar uma bola de neve, dali mais 3 meses eu ia me enrolar tudinho e provavelmente mesmo com o dia das férias eu não ia conseguir.
E eu ali, pensamento positivo, firmando aquilo, né? Fazendo aquela concepção, eu vou conseguir passar por essa situação sem sujar o nome. Aí eu entrei no site, fui lá, 12 mil. Ah, foi com que dá 12 mil aí. Por incrível que pareça, esses 12 mil, eu peguei, fiz lá. Na hora que eu olhei, você vai pagar. No final de tudo, eu sei que dava 15 mil reais. Falei, opa, tá bom, né? Se eu pego 12 e devolvo 15, o juros não tá tão alto. O ruim era quando eu tava entrando em alguns sites, aí, por exemplo, pegava 10 para devolver 25, né? Os juros astronômicos, muito alto e prazo muito curto. Esse não, tava perto de 12 mil, o prazo tava longo e as parcelas tava pequena, algo em torno de 300 reais. Falei, dá pra pagar. Aí peguei, né? Falei, vou fazer a simulação. Aí eu fiz a simulação, tudo bonitinho. Aí pedi uns documentos, né? Toda aquela, né? Aquela burocracia, né? CPF, RG. Você aí foi preenchendo. Eu fiz o currículo e mandei, né? A proposta. Aí no outro dia veio o e-mail. Ah, sua proposta foi aprovada, que não sei o que. Não, só dei aquele pulo de alegria, né? Não, isso aqui. Mas será que era verdade? Aí depois eu entrei no site do Serasa, né? Fui ver se era verdade, né? É um emprego conveniado. Aí eu peguei a proposta e falei, então tá. Aí eu pus lá o número da conta, né? Só vou acreditar vendo. Aí fui naquela que eu caí, né? Eu lembro da parte do objetivo. Falei, agora eu só acredito vendo. Se o dinheiro. Que aí na hora que eu coloquei, falou assim: em 48 horas o dinheiro estará na sua conta. Tá bom, não esperar. Aí no mês, já no mês seguinte, né? Dali 2 meses, 60 dias, eu estaria pagando a primeira parcela. De 300 e alguma coisa, 300 um pouquinho. Aí, tá. Aí quando foi desses 2 meses, no dia seguinte, né? Eu abri, fui lá, fui lá no banco, né? E digitei lá no aplicativo lá o banco. Na hora que eu olho, tadã, tá lá o dinheiro. Nossa, mas eu dei um pulo de alegria. Eu dei um pulo de alegria. Eu fiquei muito feliz. Falei, não, não acredito que eu consegui. Aí foi dito, mas aí é aquela coisa. Quando você promete que você vai. Quando você deseja alguma coisa, no fundo também tem uma promessa. O que que eu vi? Eu vou pagar todas as dívidas. E foi mesmo. Paguei todas as dívidas do cartão, todas as dívidas que eu tinha. Deixei tudo zeradinho. A única coisa que ficou pra eu pagar era a faculdade. Mesmo se eu adiantei ela eu adiantei a minha faculdade por 3 meses. E o restante do dinheiro eu guardei, né? Investi em algumas coisas. E foi super fácil. No fim dos, eu acho que foi coisa de 36 meses. Terminei o pagamento. Tudo tranquilo, tudo beleza. E foi assim que foi a resolução desse problema. Mas o que eu quero deixar aqui claro, isso que eu fiz não foi simplesmente, eu queria, eu fui lá e fiquei procurando, não. É aquilo que eu falei, eu estava negativado, não consegui empréstimo com seu ninguém, meu CPF não, eu não conseguia empréstimo, não conseguia cartão de crédito, eu não conseguia nada, nem limite de banco, nada. Eu estava negativado e minhas dívidas simplesmente saltaram de um patamar para outro porque por culpa de um descontrole, né? Tem hora que você dá aquele percalço, você deu descontrole. E eu pagava a faculdade, aí eu tinha que saber se eu pagava a faculdade, se eu pagava as contas, cartão de crédito estourado, enfim, virou e eu fui remontando a dívida, essa coisa foi crescendo, só que assim, eu ganhava tempo, mas estava remontando a dívida. E isso é uma coisa assim, dá para você fazer, mas você tem que ter muito cuidado. E nesse prazo que você está fazendo, você tem que ter a certeza de que você vai conseguir o dinheiro para matar, para desmontar isso. E foi o que aconteceu. Não faltava o que? Eu acho que 30 dias, 20 dias ou mais. Eu provavelmente já não ia mais conseguir pagar e aí o nome ia pro ia sujar o nome, né? E foi quando aconteceu isso aí. Ganhei uma chance, fiz uma coisa legal, gostei da empresa, a empresa que me forneceu aí o crédito, consegui pagar tudo. Mas isso foi o que? Eu fiquei, juro pra vocês que eu fiquei uns 3 meses ali. Eu vou pagar isso aqui e não vou sujar meu nome. Enfim, é isso. Eu consegui. Essa é o que eu tô dizendo aqui é uma prova que é possível sim realizar tudo o que você deseja com pensamento positivo, com direcionamento e outra tem que ter o envolvimento da promessa, de um tipo de juramento. Para que você quer aquilo? E
eu queria aquilo porque eu queria pagar uma dívida. E hoje, né, eu resgatando essas coisas que aconteceram há um tempo atrás comigo, resgato isso para estar passando para as pessoas o exemplo de como que é a coisa. Né? Não foi uma procura assim, eu saí de banco em banco, em banco, em banco. Até tentei num determinado tempo. Só que uma hora eu coloquei dentro de mim, não, eu vou conseguir. Tem que ter um jeito de conseguir, alguma coisa vai acontecer. Foi dessa forma. Eu larguei tudo que tinha na mente, falei, alguma coisa vai acontecer. Aí foi quando apareceu esses e-mails e a minha solução, a minha situação foi resolvida num clique. Mas isso aí foi o quê? Foi uma coisa de 3 meses que eu fiquei nessa batalha. E eu percebi que existe quando você está nessa batalha de estar conseguindo uma coisa para não só para o seu bem, mas para um bem dos demais, né? Porque eu queria que isso fosse acabasse se tornando um exemplo de como que faz a coisa, de estar tendo um crescimento interior melhor. é, Acontece dessa forma. Veio rápido. De certo modo veio rápido, eu consegui, eu tive que aprender a ter paciência com isso. E não deixei nada de essas coisas ruim, né, perturbadas, que tem pessoas, né, que ficam altamente perturbadas quando fica com muita dívida. Que isso acontece? Você ficar com muita dívida, desarmonia familiar, falta de trabalho, falta de perspectiva, foi o meu caso. Eu tinha trabalho, mas não tinha condição de pagar a dívida. Eu tava sem perspectiva, porque eu tava negativado, aí não tem cartão de crédito, não tem, ninguém quer te emprestar nada. E quando empresta, os juros é um absurdo. Então eu sei exatamente o que é ser negativado. Você tá com o nome limpo, mas não consegue nada na praça. Você não tem nome na praça. E eu precisava muito pagar algumas coisas, quase perdi minha faculdade, que foi a minha primeira faculdade, mas no fim de tudo eu consegui, né? Aí quando eu vi o dinheiro, eu fui a lá no banco, o dinheiro tava lá. Gente, é isso. O que eu posso dizer é isso. Tem que ser 100% acreditar, tá 100% acreditando, tem que estar se esforçando muito em estar apreciando cada pessoa, né? Porque todas as pessoas têm valor. Eu já falei sobre isso. As pessoas têm valor, a gente tem que respeitar as pessoas do jeito que a gente gostaria que nós fomos respeitados. E o universo considera isso como um ponto positivo aí na nossa transformação da nossa vida e na realização dos nossos desejos e os nossos objetivos. Essa é a caminhada que eu digo aí pra vocês e até mais. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre política. Como que a nossa política funciona e como ela seria melhor se nós tivéssemos uma mente mais aberta e o nosso interior fosse melhorado. Até mais.